Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 785 do STJ. Antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver podcast novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, vem conhecer esse clube de membros, que com certeza vai ser um divisor de águas nos teus estudos, vai te permitir um estudo muito completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, e uma assinatura única que dá acesso a mais de 100 planos de leitura. Então aqui não tem isso de sair edital novo e ter que gastar de novo com material, não. Uma única assinatura dá acesso a plano de leitura de várias e várias carreiras, inclusive de editais específicos. Aí você aproveita também, conhece o mapa do aprovado, esse curso que te ensina a estudar, te ensinando, né, a organizar os teus estudos de uma forma muito pautada na tua realidade, muito estratégica e com muita autonomia. E por último, conhece também a Editora Integrada, essa editora que já ajudou tanta gente a publicar aquele livro que estava ali na gaveta, às vezes sem esperança de publicar. Pode ser uma monografia, uma tese, uma dissertação. E esse livro, que muitas vezes é tão importante para o concurseiro, porque serve, em muitos casos, em provas de título. Então, olha só que oportunidade interessante que a Editora Integrada tem democratizado o acesso. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia, que é da primeira turma do STJ e foi inserido no Código de Processo Civil. É possível a reafirmação da data de entrada do requerimento DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos do artigo 493 e 933 do Código de Processo Civil, observada a causa de pedir. Então, gente, veja só um caso concreto aqui, caso concreto 1. O juiz ele formulou um requerimento administrativo junto ao INSS em 1 de 1 de 2018, requerendo a concessão de aposentadoria. Esse pedido foi negado, obrigando José a judicializar. E ele judicializou quando? Em 1 de 6 de 2018. Caso a ação seja julgada procedente, qual vai ser a data de entrada do requerimento? Vai ser a data do requerimento administrativo, 1 de 1 de 2018. Por quê, gente? Qual o efeito prático disso? O efeito prático disso normalmente é o pagamento do retroativo. Ele vai ter direito ao benefício desde a data do requerimento. Então, aqui, 1 de 1 de 2018. Certo. A ação foi julgada só em 2021. Mas, na oportunidade, se verificou que José não preenchia os requisitos da aposentadoria na data do requerimento administrativo. Mas se percebeu que no decorrer da ação, então lá no dia 1 de 1 de 2019, então um ano depois, ele passou a preencher tais requisitos. E aí o que o juiz fez? Ele julgou procedente a ação, mas ele reafirmou a data de entrada do requerimento. É a tal da reafirmação da data de entrada do requerimento. O que significa? Que ele modificou essa data. Ela não foi mais o 1 de 1 de 2018, que foi a data do requerimento, e passou a ser, a partir da sentença, a data do preenchimento dos requisitos, 1 de 1 de 2019. O nome disso é reafirmação da data de entrada do requerimento. Então, o novo termo inicial do benefício passou a ser 1 de 1 de 2019. Agiu corretamente o juiz? Sim, o juiz agiu corretamente. Por quê? Porque é possível a reafirmação da data de entrada do requerimento quando os requisitos da aposentadoria não estavam preenchidos no momento do requerimento administrativo ou da propositura da ação, mas passaram a ser preenchidos no decorrer do tempo enquanto a ação judicial ainda estava em trâmite. Nesse caso, é possível sim julgar a ação procedente, mas a data de entrada do requerimento vai deixar de ser
a data lá inicial e vai passar a ser a data em que efetivamente passou-se a cumprir os requisitos. Mas vamos aqui para um caso concreto 2, que é mais complexo. O Valdir ele formulou um requerimento administrativo em 7 de 2 de 2018, pugnando pela concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante a conversão do tempo de serviço especial em comum. Então, a ação tramitou, foi julgada procedente, reconheceu-se a especialidade do período e se reconheceu que, de fato, o Valdir ele já preenchia agora os requisitos para a concessão dessa aposentadoria pleiteada na via administrativa. Então, aqui, qual seria a data de entrada do requerimento? Seria 7 de 2 de 2018. Só que aí percebeu-se também, olha só, que após esse requerimento administrativo, o Valdir completou 25 anos de tempo especial. Então, como ele tinha 25 anos de tempo especial, ele teria direito também a uma outra modalidade de aposentadoria, a aposentadoria especial. Quando ele preencheu os requisitos? Em 11 de 4 de 2018. Então, aqui, o tribunal, na apelação, ele disse, olha, Valdir, você tem direito a se aposentar, você pode escolher qual modalidade, vai ser a especial, a comum, a aposentadoria. Se for a comum, vai ser a data do requerimento, o termo inicial, 7 de 2 de 2018, mas se for a especial, a gente vai ter que fazer aqui uma reafirmação dessa data de entrada do requerimento para 11 de 4 de 2018, que foi o quê? Foi a data da implementação. Só que aí eu vou complementar aqui com informação extremamente importante. A citação se deu depois de 11 de 4 de 2018. Então, nunca a administração pública tinha sido inquirida acerca dessa questão da aposentadoria especial. Até quando? Até a citação. Só na citação é que ela foi pela primeira vez informada do pleito do Valdir de obter também uma aposentadoria especial. Mediante essa informação, está correta a reafirmação da data de entrada do requerimento para a data de implementação dos requisitos da aposentadoria especial? Ah, não, né, gente? Por quê? Porque até então a administração ainda não tinha sido instada acerca desse ponto. Então, nesse caso aqui, se entendeu que é possível conceder a aposentadoria especial também, mas aqui o termo inicial vai ser a data da citação do INSS na ação judicial. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É possível a reafirmação da data de entrada do requerimento para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos artigos 493 e 933 do Código de Processo Civil, observada a causa de pedir. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei nº 9494 de 97, Lei da Tutela Antecipada contra a Fazenda Pública, destaque da seguinte forma: a eficácia subjetiva da sentença coletiva abrange os substituídos domiciliados em todo o território nacional, desde que proposta por entidade associativa de âmbito nacional, em desfavor da União, na Justiça Federal do Distrito Federal. Meus queridos, primeira coisa fundamental para entender esse julgado: não confunda alhos com bugalhos. Não estamos aqui falando em ação civil pública, estamos falando em ação coletiva. No âmbito da ação civil pública, nós sabemos que a eficácia da ação civil pública ela vai ser de acordo com a extensão do pedido. Inclusive o artigo 16, que traz lá algumas limitações, ele é inconstitucional, isso já foi decidido pelo STF. Aqui na ação civil coletiva, a situação é diferente, gente. Aqui é a tal da ação coletiva de rito ordinário. Nesse caso, a situação é totalmente diferente. Você vai aplicar o artigo 2A da Lei 9494 de 97. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo, proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos de seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio
no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Então, não confunda. Lá na ação civil pública, a gente trata de substituição processual. Aqui na ação civil coletiva é representação processual. E então, nessa ação civil coletiva de rito ordinário, é necessário que se delimite a coisa julgada aqueles indivíduos que estão ali representados pela associação. E é inclusive por isso que a eficácia subjetiva ela vai se limitar ao órgão prolator da decisão e vai se limitar também àqueles que já integravam a associação antes da propositura da ação. Certo? E para essa sentença ter eficácia em todo o território nacional, quais são os requisitos? Então, nesse caso, você vai ter que ter uma entidade associativa de âmbito nacional, você vai ter que ter uma ação proposta contra a União, e essa ação tem que ser proposta no Distrito Federal. Essa foi a interpretação dada do artigo 2º-A da Lei 9494 de 97. Essa interpretação também se coaduna com o tema repetitivo 499 do STJ, que fixou o entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada, formada a partir da ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por ação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial no processo de conhecimento. Então, olha só essa interpretação. Inclusive, gente, temos aqui que fazer um distinguish que afasta essa regra quando for caso de substituição processual, tá? Muito importante. Então, isso aqui não se aplica, por exemplo, na ação proposta por sindicato, no mandado de segurança coletiva, ou mesmo na ação civil pública, né? Como eu já trouxe aqui no começo da explicação. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A eficácia subjetiva da sentença coletiva abrange os substituídos domiciliados em todo o território nacional, desde que proposta por entidade associativa de âmbito nacional, em desfavor da União, na Justiça Federal do Distrito Federal. Próximo julgado do dia é da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei de Execução Fiscal, Lei de número 6830 de 80, destaque da seguinte forma: a administração pública pode inscrever em cadastro de restrição de crédito os seus inadimplentes, ainda que não haja inscrição prévia em dívida ativa. Então, qual o debate? O debate é se cabe a inscrição do indivíduo, né, do contribuinte inadimplente, em cadastro de restrição de crédito, e se é necessário primeiro a inscrição em dívida ativa, ou se já pode direto realizar essa inscrição em cadastro de restrição de crédito. Qual a interpretação do STJ acerca do tema? É o de que sim, é possível. Então, por exemplo, é possível escrever esse contribuinte inadimplente no Serasa, aqui a título de exemplo, mesmo que não tenha sido emitida a CDA. Sobre o tema, gente, nós temos aqui o tema repetitivo 1026, que traz também uma situação que é parecida, né? Nesse julgado se entendeu que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplente pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Então, aqui uma complementação, né, essa primeira informação que nós trouxemos. Então, mesmo que não tenha sido exaurida a busca por bens penhoráveis, é possível sim a inscrição do nome do indivíduo em cadastro de restrição de crédito. Temos também, gente, algumas observações aqui que são bem importantes. É possível a utilização do sistema Serasa Jude nos processos de execução fiscal. Olha só que outra informação interessante. Então, mesmo o sistema Serasa Jude também pode ser utilizado também na execução fiscal. Então, como é que ficou aqui o destaque? A administração pública pode escrever em cadastro de restrição de crédito os seus inadimplentes, ainda que não haja inscrição prévia em dívida ativa.
Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: para a aplicação do artigo 1025 do Código de Processo Civil e para o conhecimento das alegações da parte em sede de recurso especial, é necessário a oposição de embargos de declaração na Corte de origem, b. a indicação de violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil no recurso especial e c. a matéria deve ser 1. alegada nos embargos de declaração opostos, 2. devolvida a julgamento ao Tribunal ACO e 3. relevante e pertinente com a matéria. Meus amigos, esse julgado trata da súmula 211 do STJ, que é uma súmula muito polêmica, mas que ela permanece sendo aplicada pelo STJ até hoje. O que ela diz? Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACO. Qual é a grande questão aqui? É que para que seja recebido o recurso especial, um dos pré-requisitos é o pré-questionamento da matéria. E aí, muitas vezes, quando essa matéria não vem expressa no acórdão, é necessário que você oponha embargos declaratórios como uma forma de pré-questionar essa matéria para só então ser possível interpor o recurso especial. E aí, o que a leitura da súmula 211 passa para a gente? Isso aqui já vem de antes do Código de Processo Civil de 2015, né? A leitura que se fazia era no sentido de que, ainda que se oponha esses embargos declaratórios, era necessário que, de fato, a matéria fosse apreciada pelo tribunal. Não bastava, então, um pré-questionamento ficto. Era necessário que o tribunal, de fato, se debruçasse sobre aquela matéria que foi oposta nos embargos declaratórios. Então é por isso que diz que é inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACO. Veio o Código de Processo Civil de 2015 e previu o artigo 1025, que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, o que boa parte da doutrina entende a partir do artigo 1025? Que ele veio para superar essa súmula, a súmula 211, para admitir daí para frente o pré-questionamento ficto, porque, imagina, você vê um acórdão, o acórdão não se manifesta sobre determinada matéria. O advogado opõe embargos declaratórios, mesmo assim o tribunal silencia. E aí, você não pode interpor recurso especial? Realmente parece algo estranho, né? Mas o fato é que o STJ entende que a súmula permanece vigente. E nesse julgado especificamente, se realizou uma leitura dessa súmula à luz da interpretação atual. Qual seria essa interpretação atual? Veja só. É a de que é possível aplicar o 1025, então, considerando-se incluído no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fim de pré-questionamento, ainda que ele tenha sido inadmitido ou rejeitado, caso o Tribunal Superior considere existente o erro, omissão, contradição, obscuridade, então, que já temos os primeiros elementos, né? Quando é que vai considerar incluído no acórdão aquela questão que o embargante suscitou para fim de pré-questionamento do embargo de declaração que foi inadmitido ou rejeitado? Quando o tribunal de fato verifique que houve ali um erro, uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade. Mas não basta isso, né? O que precisa? Primeiro, a oposição dos embargos, né? Isso daí ok. Segundo, essa oposição dos embargos, ela deve indicar a violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil. Então, ele tem que indicar que houve de fato ali uma omissão, uma contradição, um erro material ou uma obscuridade, certo? Terceiro ponto, a matéria tem que ser alegada nos embargos de declaração, tem que ser devolvida ao Tribunal ACO e ela tem que ser relevante e pertinente com a matéria. Então, na verdade, aqui
se busca salvar esse enunciado de súmula para dizer, olha, de fato, para que se considere que está incluído no acordo esses elementos que o embargante suscitou, mesmo que o acordo não tenha sido inadmitido ou rejeitado, você tem que preencher requisitos. E aí são esses requisitos, né? Não é qualquer embargo. Embargo, de fato, eu tenho que demonstrar qual é a contradição, qual é a omissão. Isso deve ser relevante em relação à matéria que vai ser, de fato, objeto do recurso especial. Então, são esses os elementos. Então, vamos reler aqui o destaque do julgado para a aplicação do artigo 1025 do Código de Processo Civil e para o conhecimento das alegações da parte em sede de recurso especial, é necessário a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem, b. a indicação de violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 no recurso especial, e c. a matéria deve ser 1. alegada nos embargos de declaração opostos, 2. devolvida a julgamento ao Tribunal ACO, e 3. relevante e pertinente com a matéria. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido na Lei nº 9610 de 98, Lei dos Direitos Autorais, e o destaque ficou da seguinte forma: o serviço de clipping, consistente na elaboração e comercialização de matérias jornalísticas e colunas publicadas em jornais, sem autorização do titular do conteúdo editorial ou remuneração por seu uso, viola direitos fundamentais do titular da obra. Gente, como era esse serviço de clipping oferecido aqui pela empresa? Basicamente, a clipagem aqui era um serviço que você pagava uma assinatura. E aí imagina, por exemplo, que eu tenho muito interesse em me manter atualizado sobre criptomoedas. E aí eu contrato esse serviço de clipagem, onde eu vou receber no meu e-mail aquelas reportagens relevantes veiculadas na mídia sobre o tema criptomoedas. E aí chega no meu e-mail sempre que sai alguma reportagem sobre o tema em alguma revista de relevância. Qual é a questão? Vinha a reportagem inteira. Então, imagina que existe uma determinada revista, que é necessário pagar a assinatura dessa revista para ter acesso ao seu conteúdo, e aqui nesse serviço de clipping, eu não pagava a assinatura da revista, eu pagava só o serviço de clipping, e eu recebia reportagens de diversas revistas sobre o tema. E aí quem que estava sendo remunerado? A revista ou a empresa que fazia o serviço de clipping? Era a empresa que fazia o serviço de clipping. Não havia contraprestação a ser paga em relação às revistas, aos jornais que realizavam a matéria, né? Os jornais que tinham custo de produzir a matéria, mas quem estava sendo remunerada por isso era a empresa que fazia a clipagem. Então se entendeu que, de fato, essa reprodução da imprensa diária ou periódica, ela seria ilegal porque ela viola direitos autorais, porque, na verdade, se está retirando o interesse do indivíduo de realizar a assinatura da revista, e aí para ele é mais cômodo pagar só a empresa de clipagem. Então, você está desviando a clientela para uma empresa que, de fato, não está produzindo conteúdo. Então, por isso que se entendeu o quê? Que o serviço de clipping, consistente na elaboração e comercialização de matérias jornalísticas e colunas publicadas em jornais sem autorização do titular do conteúdo editorial ou remuneração por seu uso, viola direitos autorais do titular da obra. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, destaque da seguinte forma: a operadora de plano de saúde deve custear o procedimento de criopreservação de óvulos quando medida preventiva à infertilidade, enquanto possível efeito adverso do tratamento de quimioterapia prescrito para câncer de mama até a alta da quimioterapia. Então vamos lá, primeiro ponto. Em regra, plano de saúde é obrigado a custear a criopreservação de ovos ou tratamento de fertilidade, etc? Não. Em regra, não é obrigado. Por que que não é obrigado? Porque o artigo 10, inciso 3 da Lei dos Planos de Saúde, ele não inclui entre os procedimentos de cobertura obrigatória a inseminação artificial. Então, em regra, aqui
Na verdade, a gente vai excluir o tratamento para a infertilidade, a preservação de óvulos, etc. Mas no caso concreto, nós temos uma situação aqui que é diferente. Então aqui existe um distinguish, né? A regra geral é essa. O plano de saúde não é obrigado a tratar infertilidade, não é obrigado a custear o tratamento, né? Melhor dizendo. Mas nós temos aqui um distinguish. Por quê? Porque aqui a infertilidade ela pode vir como um possível efeito adverso de um tratamento que está sendo custeado pelo plano de saúde, que é o que? Um tratamento de câncer, uma quimioterapia. E aí existe um princípio, que é um termo em latim, que quer dizer primeiro não prejudicar. O que isso significa? Que é necessário que se tome as cautelas necessárias para causar o mínimo possível de prejuízo decorrente daquele tratamento médico que vai ser prescrito. Então, olha só, se existe um possível efeito adverso decorrente do tratamento do câncer, que é a infertilidade, então, nesse caso, é sim possível exigir que o plano de saúde realize a criopreservação dos óvulos. Então, aqui nós temos um verdadeiro distinguish em relação àquela regra geral, que é a de que o plano de saúde não é obrigado a realizar essa criopreservação. Então, como é que ficou aqui o destaque? A operadora do plano de saúde deve custear o procedimento de criopreservação de óvulos como medida preventiva à infertilidade, enquanto possível efeito adverso do tratamento de quimioterapia prescrita para câncer de mama até a alta da quimioterapia. Próximo julgado do dia inserido na Lei 9279 de 96, Lei de Propriedade Industrial, destaque da seguinte forma: a contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando 1. A ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial. 2. O titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio, ou seja, são concorrentes, oferecendo serviço e produto tidos por semelhantes. E 3. O uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. Então vamos imaginar aqui um exemplo fictício. Imagina que a empresa Legislação Desintegrada, que atua elaborando planos de leitura para concursos públicos, de lei seca e etc., ela resolve começar a anunciar no Google Ads. Como é o anúncio no Google Ads? Você delimita palavras-chave e aí, quando o consumidor digita aquela palavra-chave, vai aparecer lá em cima, naqueles primeiros links, o link anunciado. E aí você vê lá, né, separado, lá em cima, aqueles links que são anúncios. Então, por exemplo, eu tenho legislação integrada. Eu posso, por exemplo, colocar que quem pesquisa o termo concurso público, o termo legislação, o termo jurisprudência, vai aparecer um anúncio lá em cima, legislação integrada. Mas imagina, por exemplo, que essa outra empresa concorrente fictícia, o legislação desintegrada, ele anuncia o termo legislação integrada. E aí, sempre que alguém digitar no Google legislação integrada, o primeiro anúncio que aparece é qual? É o dele, apesar de ele ser um concorrente. Estranho, né, gente? Antiético. Mas olha, isso é só o que acontece, viu? Isso já aconteceu muito com legislação integrada. Muitas empresas concorrentes já fizeram isso. Eu, honestamente, nunca fui muito atrás, nunca liguei muito para isso. Eu acho que quando a gente trabalha correto e se esforça para fazer um bom trabalho, entregar um serviço de qualidade, o resto não vai importar muito. Mas o fato é que eu já cheguei a ter dor de cabeça com isso. Um ou outro cliente já me questionou se a minha empresa era a mesma que outra, que a concorrente, e o motivo foi exatamente isso: ele estava anunciando o nome Legislação Integrada. Faz um tempo que eu não vejo acontecer, né? Que bom. Mas não era só comigo não, tá? Essa empresa anunciava o nome aí de vários outros concorrentes também. Enfim, espero que já tenha ficado no passado, que tenha sido só o estagiário que fazia sem contar ele.
porque a gente tem que presumir a ética, né, nas relações. Mas o fato é que até um tempo atrás o STJ tinha uma interpretação de que isso não configurava concorrência desleal. Olha só, é estranho, né? Porque de fato isso acaba sendo um desvio de clientela. Essa não é a interpretação mais atual do STJ, e até já tem um tempo que o STJ tem decidido de forma diferente. Então, hoje, existem parâmetros, né? O STJ até nesse julgado definiu muito bem esses parâmetros, deixando claro que você não pode anunciar a marca do seu concorrente para desviar clientela. Então, veja só como é que ficou aqui o destaque do julgado. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza a concorrência desleal quando a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial. 2. O titular da marca e do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio, são concorrentes, oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes. E 3. O uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do uso empresarial adquiridos como palavra-chave. Próximo julgado do dia é inserido no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma: na impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte controversa da dívida, inclusive com a realização de penhora. Então vamos entender, imagina que uma determinada ação transitou em julgado, vai-se ter início à execução, tudo certo. Propôs-se a execução e aí o executado vai se defender, através de quê? Através de uma impugnação. Vem a primeira dúvida. Apesar dessa impugnação, é possível que o exequente já pratique atos executórios? A resposta para isso está no artigo 525, parágrafo 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, olha só, qual é a regra? A regra é que a impugnação não é recebida com efeito suspensivo. Quando que ela pode ser recebida com efeito suspensivo? Quando for garantido o juízo, aí penhora, caução ou depósito suficiente, e além disso tem que ter fundamento relevante, o prosseguimento da execução deve ser manifestamente suscetível de causar grave dano ou de difícil ou incerta reparação. Então, beleza, a regra é que é possível desde logo proceder com atos executórios, inclusive de expropriação. E aqui no caso concreto? No caso concreto, gente, ainda é uma situação mais clara, porque a impugnação foi parcial. Então, imagina, por exemplo, que foi proferida a sentença, o Joãozinho fez os cálculos e viu que dava R$ 10.000 e executou 10 mil. O Pedrinho, quando foi impugnar, ele disse, olha, não é 10 mil não, é só 9.500. Então, impugnou parcialmente. Então, está só discutindo ali a questão do valor. Está dizendo que é 9.500 e não 10 mil. Existe algum motivo para não permitir que o Joãozinho, desde logo, execute esses 9.500? Claro que não. É possível, sim, que dê início à execução desse valor, que é incontroverso, obviamente. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Na impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com a realização de penhora. Próximo julgado do dia da quarta turma do STJ foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: na dissolução parcial da sociedade, omisso o contrato social quanto ao montante a ser reembolsado pela participação social e quanto à possibilidade de inclusão de lucro futuro, aplica-se a regra geral da apuração de haveres, em que o sócio não receberá valor diverso do que receberia como partilha na dissolução total. Então vamos imaginar aqui uma situação.
o Zezinho é sócio de uma empresa, ele resolve se retirar. Então isso é o quê? Isso é a dissolução parcial da sociedade. Um dos sócios vai sair. Se esse sócio vai sair, ele tem direito a receber a parte dele em dinheiro, não tem? Então vai apurar ali quanto que a empresa vale, e se ele tem um terço da empresa, por exemplo, ele tem direito de receber o equivalente a um terço. Só que como é feito esse cálculo? Como é que se determina quanto a empresa vale? Primeiro ponto, gente, é necessário verificar se o contrato social estabelece algum parâmetro. Então, o contrato social pode dizer, por exemplo, que esse indivíduo que está saindo, ele faz jus a receber parte daquele valor que se espera que a empresa vai receber nos próximos meses ou no próximo ano. Ou então ele pode determinar simplesmente que vai ser o valor patrimonial, vai verificar quanto é que tem ali em caixa, quanto é que tem de patrimônio, tirar a dívida, né, abater aquilo que tem dívida, ver quanto é o bolo que existe naquele momento concretamente e dividir. Então, enfim, o contrato social pode prever. E se o contrato social não prevê? Aí, gente, você vai proceder de uma forma parecida com aquilo que seria na apuração de haveres, que seria basicamente aquela situação de dissolução total. Então, na apuração de haveres, como é que funciona? Está lá no artigo 604 do Código de Processo Civil. Para a apuração dos haveres, o juiz 1. Fixará a data da resolução da sociedade. 2. Definirá o critério de apuração à vista do disposto no contrato social. E 3. Nomeará perito. Artigo 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se os bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Então, veja só, os sócios podem disciplinar. Se não disciplinarem, aí realmente você vai para aquilo que diz a lei acerca da apuração de haveres. Então, você basicamente vai verificar tudo que tem de patrimônio, né, tudo que é ativo, depois você tira tudo que é passivo, você vê o que sobra e divide. Importante, não se admite aqui um mero levantamento contábil. Você deve proceder realmente um balanço físico, real e econômico. E aí, não necessariamente você precisa projetar lucro futuro. Por quê? Porque a base de cálculo aqui é o patrimônio da sociedade, não importa se no futuro algum valor vai ser incorporado. Então, aquele sócio que ele pretende se retirar da empresa, né, na dissolução parcial, se o contrato social silenciar sobre o assunto, ele não tem como exigir o recebimento de nenhum lucro futuro. O que ele vai ter direito aqui é basicamente a pegar aquilo que tem de ativo, né, patrimônio, dinheiro em caixa, etc. E depois você tira o passivo e aí aquilo que sobrar é o bolo que vai poder ser dividido para ele de acordo com o percentual que ele tenha da empresa. Então, como é que ficou aqui o destaque? Na dissolução parcial da sociedade, omisso o contrato social quanto ao montante a ser reembolsado pela participação social e quanto à possibilidade de inclusão de lucro futuro, aplica-se a regra geral da apuração de haveres, em que o sócio não receberá valor diverso do que receberia como partilha na dissolução total. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: no contrato de comodato, não poderá o comodante ser onerado pelas despesas ordinárias da coisa, exceto em caso de consentimento expresso. Vamos lá, gente. O que é o comodato? O comodato é um empréstimo de coisa infungível, né? Então, se eu empresto uma bola de futebol para o Joãozinho, é um contrato de comodato. Eu sou o comodante e ele é o comodatário. Por outro lado, né, só para a gente diferenciar, o mútuo é o empréstimo de coisa fungível. Então, se eu empresto R$ 10 para o Joãozinho, é um contrato de mútuo. Então, vamos lá. Imagina que eu emprestei meu carro para o Joãozinho. Eu disse, ó, Joãozinho, pode trabalhar aí no meu carro, usa, tudo certo. Gente, de quem é a despesa para manter esse carro? Então, quem é que vai ter que dar manutenção desse carro no decorrer desse comodato? Gente, é o comodatário.
é aquela pessoa que está utilizando o carro. Porque imagina, eu estou emprestando o carro, eu ainda vou ter que dar manutenção, então sou eu que vou ter que pagar a lavagem do carro, sou eu que vou ter que consertar um pneu que furar, sou eu que vou ter que consertar uma determinada peça que der problema? É claro que não. Então, olha só, o artigo 582. Comodatário é obrigado a conservar, como se sua fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrada pelo comodante. Então, essa segunda parte aqui não faz muito sentido para esse julgado. O que faz sentido mesmo é a questão de quem vai ter que arcar com a manutenção da coisa emprestada. Gente, é o comodatário, é aquela pessoa que está com o bem emprestado. Tem alguma exceção? Tem, quando o contrato dispuser de forma diversa. Então, como é que ficou aqui o destaque? No contrato de comodato, não poderá o comodante ser onerado pelas despesas ordinárias da coisa, exceto em caso de consentimento expresso. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: se a parte autora indica na petição inicial o valor da causa incompatível com o proveito econômico pretendido, não pode, após o acolhimento do pedido em sentença, postular a alteração da quantia por ela mesma alegada, com o fim de majorar a base de cálculo de honorários de sucumbência. Olha só esse caso concreto, gente, que interessante. A empresa estava em recuperação judicial e ela apresentou impugnação a um crédito. Qual era o valor do crédito? 39 milhões de reais. Qual foi o valor da causa que ela colocou na impugnação do crédito? R$ 1.000. E aí tudo certo, ela conseguiu a procedência, o juiz não mandou emendar o valor da causa também, mas aí olha como o juiz foi um anjinho de Deus. No final das contas, ele fixou os honorários em cima do valor da causa, então 10% de R$ 1.000 em uma ação, não é que o valor da causa correto seria 39 milhões de reais. E aí, o que o advogado fez? Ele foi tentar corrigir esse valor da causa já no segundo grau. Para quê? Para majorar a base de cálculo dos honorários dele. Aí, o que o tribunal disse? Disse, não, senhor. Que conversa é essa? Isso viola a boa-fé processual. Não foi você que disse que o valor da causa é R$ 1.000? Então, como é que você agora quer majorar esse valor da causa para poder os seus honorários serem maiores? Nem vai fazer tanta diferença assim também. 10% de R$ 1.000, você vai receber 100. Se fosse 10% de 39 milhões, você ia receber o que aí? 390 mil reais, dinheiro de pinga. Então não faz nem muita diferença, não tem como emendar esse valor da causa. Então, gente, muito cuidado com isso de colocar o valor da causa mais baixo. O cliente pode ficar feliz caso o juiz aceite, mas no final você pode ter seus honorários prejudicados, como foi o caso desse advogado aqui, que teve um prejuízozinho aí de 389 mil reais. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Se a parte autora indica na petição inicial o valor da causa incompatível com o proveito econômico pretendido, não pode, após o acolhimento do pedido em sentença, postular a alteração da quantia por ela mesma alegada, com o fim de majorar a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, sendo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas em conjunto com as demais provas produzidas. E, gente, aqui basicamente a situação foi de uma execução, onde um indivíduo propôs a execução do título extrajudicial, mas ele não juntou os extratos que demonstrariam a evolução da dívida. Só que, apesar dele não ter juntado esses extratos, ele juntou os contratos que foram celebrados e que, juntamente com os demais documentos que estavam nos autos, o juiz entendeu que seriam documentos suficientes para trazer rigidez à execução.
Então, basicamente, o debate se deu em torno disso. Se a simples não apresentação desses extratos tornaria um título ilíquido. Mas se entendeu que não, se entendeu que, na verdade, isso deve ser avaliado em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Então, nesse caso concreto especificamente, se entendeu que era sim possível dar prosseguimento à execução. E então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, sendo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas em conjunto com as demais provas produzidas. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: quando a exceção de pré-executividade apresentada por terceiro em ação executiva for acolhida, levando à exclusão deste do polo passivo da execução, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, uma vez que não se pode vincular a verba sucumbencial ao valor da causa dado na execução, sendo inestimável o proveito econômico por ela auferido. Qual foi o caso concreto, gente? Foi um caso concreto que um determinado indivíduo estava sendo executado e junto com ele também foi executada a esposa. Mas a esposa, por meio de uma exceção de pré-executividade, conseguiu a exclusão do polo passivo. E aí, obviamente, se ela conseguiu essa exclusão do polo passivo, ela deverá receber honorário de sucumbência. Qual a questão? A questão é que se entendeu que, nesse caso, a base de cálculo não deve ser o valor da causa, porque o proveito econômico aqui ele não tem como ser auferido, até porque ela simplesmente foi excluída da execução, o marido dela permanecendo. Então, nesse caso, se entendeu que deveria ser fixados os honorários por equidade. Por quê? Porque é inestimável o valor, o proveito econômico auferido. Como é que ficou o destaque? Quando a exceção de pré-executividade apresentada por terceiro em ação executiva for acolhida, levando à exclusão deste do polo passivo da execução, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, uma vez que não se pode vincular a verba sucumbencial ao valor da causa dado na execução, sendo inestimável o proveito econômico por ela auferido. Próximo julgado do dia da quinta turma do STJ foi inserida na Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340 de 2006, destaque da seguinte forma: a aproximação do réu com consentimento da vítima torna atípica a conduta de descumprir medida protetiva de urgência. Vamos lá, gente. Primeiro ponto: descumprir medida protetiva de urgência é crime? Gente, hoje não existe mais dúvida, né? Antigamente existia um debate. Hoje, artigo 24A da Lei Maria da Penha, descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nessa lei. Pena detenção de 3 meses a 2 anos. Importante, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Está lá no parágrafo 1º. Outro ponto muito importante do parágrafo 2º, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Então, o delegado não pode conceder fiança em um caso desse, de descumprimento de medida protetiva. E, por último, o disposto no artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Certo. O que é a peculiaridade do caso concreto? É que, no caso concreto, a própria vítima permitiu que o réu se aproximasse dela. Então, imagina, por exemplo, que é uma situação em que existe uma medida protetiva que restringe o acesso do companheiro à ex-companheira, mas que ela o chamou, disse: olha, vem aqui em casa para a gente conversar. E aí ele foi até lá. Ou então imagina até uma situação diferente. Ele perguntou: olha, eu posso ir aí para conversarmos? E ela disse: pode, venha. Então houve uma autorização e ele foi até lá. E aí ele indo, ela mesmo assim chamou a polícia por ele descumprir medida protetiva, ou outra pessoa chamou a polícia. E aí, está configurado o crime?
Não, não está, não é? Porque nesse caso, de fato, houve um consentimento da aproximação. E olha, gente, situações assim são muito comuns, tá? Porque muitas vezes o casal briga, acontece uma situação de violência, então existe uma medida protetiva, mas em algum momento a companheira permite que esse agressor se reaproxime, mas eles voltam a brigar por algum motivo, e aí mesmo que não tenha uma nova agressão, essa mulher vai até a delegacia e presta queixa por descumprimento de medida. E aí, realmente, em um caso como esse, há um fato atípico. Por quê? Porque se houve o consentimento da vítima na aproximação, então não houve descumprimento da medida. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A aproximação do réu com o consentimento da vítima torna atípica a conduta de descumprir medida protetiva de urgência. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: havendo solução de continuidade entre os mandatos, não exercidos de maneira ininterrupta, cessa o foro por prerrogativa de função referente aos atos praticados durante o primeiro mandato. Então, gente, aqui temos um caso que trata da restrição do foro por prerrogativa de função. Como a gente sabe, já tem um tempo, desde a ação penal 937, lá no ano de 2018, ficou decidido que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante a vigência do cargo e relacionado às funções desempenhadas. E aí, posteriormente, o STJ e o STF também firmaram jurisprudência no sentido de que, havendo continuidade no mesmo cargo, então, por exemplo, um indivíduo que ele é deputado federal e ele foi reeleito para deputado federal. Então, nesse caso específico, entendeu-se que é uma prorrogação do foro por prerrogativa de função, mesmo no caso de novo mandato. Então, ele foi reeleito, ele tinha um crime que tramitava perante o STJ, por exemplo, esse processo criminal vai permanecer tramitando perante o STJ, porque aí existe uma continuidade do foro por prerrogativa de função. Mas, gente, para que exista essa continuidade da competência, é necessário que também exista uma continuidade dos mandatos. Então, o indivíduo tem que ser reeleito. Ele não pode, por exemplo, perder a eleição no ano e aí na próxima eleição ele ganha e volta ao mesmo cargo. Não, nesse caso, não vai existir uma prorrogação do foro por prerrogativa de função. Então, como é que ficou aqui o destaque? Havendo solução de continuidade entre os mandatos, não exercidos de maneira ininterrupta, cessa o foro por prerrogativa de função referente a atos praticados durante o primeiro mandato. Próximo julgado do dia da sexta turma do STJ foi inserido no Código de Processo Penal o destaque da seguinte forma: sob pena de nulidade, a utilização de fundamentação per relationem demanda, ainda que concisamente, acréscimos de fundamentação pelo magistrado ou exposição das premissas fáticas que formaram a sua convicção. Então vamos lá, gente. Primeiro, o que é essa tal dessa fundamentação per relationem? Ela ocorre quando o juiz faz referência a um outro documento para fundamentar a sua decisão. Então, o juiz pode, por exemplo, fundamentar a sua decisão com base no parecer do Ministério Público. Ele remete essa fundamentação ao parecer ministerial. Mas ele também pode, por exemplo, fazer uma referência a uma outra decisão que já foi proferida e etc. Essa é a fundamentação per relationem. Ela é ilegal? Não, ela não é ilegal, ela não causa uma nulidade. Mas é necessário que o juiz contextualize. Então, se o juiz contextualiza com elementos dos autos para poder demonstrar que ele de fato está aplicando essa fundamentação, mas com base em elementos concretos presentes nos autos, aí não tem nenhum problema. Mas ele não pode simplesmente fazer a fundamentação per relationem sem trazer qualquer tipo de elemento concreto aos autos. Se foi o caso concreto, tá? Aqui no caso concreto a decisão foi assim, ó: defiro integralmente os pedidos formulados pelo Ministério Público nos termos da fundamentação apresentada. Ou seja, ele só faltou entregar a toga para o Ministério Público e dizer, ó, julga aí e bota teu nome. Que basicamente ele disse isso, ó, no termo do que o Ministério Público mandou, eu estou aqui só assinando. Pode isso, gente?
não pode, né? De fato, não pode. Ele poderia ter feito a fundamentação pré-relacionem, mas ele precisaria ter feito um cotejo com elementos constantes nos autos. O último julgado do dia foi inserido na Lei Maria da Penha, destaque da seguinte forma: a decisão que homologa o arquivamento do inquérito que apura violência doméstica e familiar contra a mulher deve observar a devida diligência na investigação e a observação de elementos básicos do protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, em especial quanto à valoração da palavra da vítima, corroborada por outros indícios probatórios que assume inquestionável importância. Vamos lá, primeiro ponto. Em regra, quando o Ministério Público requer o arquivamento da ação penal, a decisão que homologa esse arquivamento é irrecorrível, certo? Essa é a regra. Mas no caso concreto especificamente, trata-se de um caso de violência doméstica. Existia a palavra da vítima que de fato narrava uma violência e existiam também alguns outros elementos que reforçavam ainda mais essa palavra da vítima, que já tem por si só uma maior importância, né? Uma importância a ser valorada dentro de um contexto de violência doméstica. E aí o que a vítima fez? Ela impetrou o mandado de segurança em face dessa decisão que homologou o arquivamento. Entendeu-se que no caso concreto era possível admitir esse mandado de segurança? Sim, entendeu-se que sim, porque veja só, existe um dever especial de proteção nos casos de violações de direitos humanos. E aí o julgado ele traz aqui toda uma legislação internacional, então traz, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, traz a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, traz alguns casos também da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então é muito importante até dar uma lida, porque o julgado ele trata, por exemplo, dos casos da favela Nova Brasília e também do caso Barbosa de Souza. Então, dentro de todo esse contexto, se entende que é necessário uma maior proteção em casos relacionados com direitos humanos. E aí, gente, esse substrato probatório não poderia ter sido desprezado. Então, se entendeu aqui que seria muito prematuro encerrar as investigações naquela fase processual. Deveria ter andamento aqui a ação penal para verificar se de fato existiu ou não a agressão. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, esse clube de membros, que com certeza vai ser um divisor de águas nos teus estudos. Você vai ter acesso a material semanalmente atualizado, que vai te permitir um estudo completíssimo de lei seca e jurisprudência em uma assinatura única, sem precisar estar pagando novamente para ter acesso aos novos planos de leitura que vão sendo adicionados na plataforma de acordo com os editais que vão sendo publicados. Então, só vantagem, vem fazer parte do Clube da Lei, é baratinho, gente, é mais barato do que você imagina. Vem fazer parte que eu te aguardo. Aproveita também, conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Através do Mapa do Aprovado, você vai adquirir autonomia para você mesmo planejar os seus estudos de uma forma super organizada. E por último, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada, essa editora que já ajudou tanta gente a publicar aquela monografia, aquele TCC, aquela dissertação que estava ali na gaveta e nunca tinha sido publicada e que pode ser tão útil no momento de uma prova de títulos. Então, vem publicar com a gente também, que nós democratizamos esse acesso à publicação. Então, meus amigos, por hoje é isso. Agradeço a você e até a próxima.